Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alta Frequência. Hoje trago aqui um e-book da doutora Maria Pereda. Desde já deixo a recomendação para quem gostar de filosofia, de ciência, de metafísica, para se inscrever no canal dela. Ela tem muitos vídeos gratuitos com imensa informação. E então ela disponibilizou uns e-books gratuitos e este é o primeiro de 4. A Reconexão tem 4 PDFs, 4 e-books, e eu vou ler o primeiro convosco porque acho que é informação importante e quanto mais pessoas tomarem consciência destas leis, desta informação, é melhor para todos nós. Este e-book tem filosofia, tem ciência, então é um documento com valor. Então o título é Reconexão, as 7 chaves para a retomada do seu poder pessoal. Eu criei este e-book para você. Há poucos anos atrás eu decidi largar tudo, de forma a, enfim, realizar o que uma voz interior que orientava com extrema clareza em minha mente desde a mais tenra infância. Não, eu não ouvia vozes. Era apenas um saber interior, uma certeza da necessidade de seguir por um caminho, de certa forma, e ao meu ver, bastante claro. Eu sabia que deveria estudar sobre todos os temas e áreas dos quais pudesse dar conta e, por isso mesmo, decidi adentrar pelas ciências exatas, pelo caminho que os antigos alquimistas trilharam, cuja história me causava grande entusiasmo na época da adolescência. Assim, formei-me na área da química tecnológica e, mais adiante, em uma área que integrava o saber das moléculas químicas às biológicas, a farmacologia. Por muitos anos trabalhei com afinco, criando produtos com estruturas químicas que realizavam alquimias através dos seus efeitos mágicos, ao se relacionar com as células e manifestar novas realidades. Sim, eu me encantava com o entendimento da inter-relação de todas as coisas e assim compreendi que absolutamente nada está separado e o resultado de algo estava sempre baseado nessa trama invisível do todo, manifestado através de suas partes. Eu entendi que vivemos conectados a uma web invisível que conscientemente atua e responde. Eu compreendi que a intenção inserida em todas as coisas é o comando primário que se faz entender, quando a fé e o trabalho dedicado nesse sentido existem. A coerência é a lei divina. Tudo segue um padrão que, quando descoberto, faz com que o cientista entenda e possa até prever quais os passos do jogo alquímico dentro do microcosmo da célula ao macrocosmo do nosso corpo. Em cada minúsculo ponto onde o nosso olhar nos permite observar, existe vida. Não reservo a palavra vida apenas para os organismos biológicos e sim a tudo o que eu vejo. Há vida em tudo, até no muro ao meu lado, na mesa onde apoio os meus braços e coisas para escrever. É a consciência que determina algo estar vivo e ela está em absolutamente tudo. Da menor partícula, descoberta pelos cientistas, à maior de todas as estruturas do universo. Uma galáxia. Há vida onde existe consciência, pois ela unicamente é todo que tudo sabe e assim se manifesta em suas partes. Essa voz interior, a qual chamo de agora em diante de minha consciência, me disse que a hora havia chegado e que eu estava pronta para passar adiante a porção de mim mesma, resgatada por uma série de compreensões, através de livros de ficção, ação, mistérios e suspense, com uma grande carga de informações e chaves para ativar a consciência. Através da trilogia O Sol Negro, uma boa parte da história oculta da humanidade é passada, ficando a cargo de cada um a escolha e entendimento sobre o que é real e o que é imaginário, o que é ficção
e o que faz parte definitivamente da história. A principal, que está no centro de todas as outras, é o fato de nós, seres humanos, habitantes de uma nave chamada por nós mesmos de Terra, sermos muito mais do que nos foi feito acreditar. Sim, somos seres poderosos que se encontram em uma quase completa amnésia momentânea, necessária para experienciar a beleza desta existência, compreender o seu valor, especialmente pelo valor da unidade, o ser único, inserido no todo, consciente, tornando-se um especialista em si mesmo, a única forma de assumir o seu poder pessoal em sua totalidade. Ok, eu sei que não é tão simples assim assimilar rapidamente esse contexto, mas que tal se eu te der um exemplo baseado nos médicos da atualidade? Eles se formam médicos por adquirir um conhecimento geral disponibilizado durante a sua formação no campo da medicina. Mas, para poder ser o melhor e mais eficiente, realizando o que de melhor compete a um profissional treinado, talentoso e dedicado, eles necessitam se especializar, segmentar o conhecimento. Então, um será cirurgião de mãos, outro de cabeça e pescoço, outro irá escolher a pediatria ou, quem sabe, endocrinologia e assim por diante. No caso deste exemplo, ainda bem que eles não se esquecem de ser quem são, mas comumente se identificam com a sua apresentação do tipo: olá, sou o Dr. X ou Y e sou especialista em Z. Na manifestação da vida em si, somos ensinados a nos identificar com definições externas ao nosso verdadeiro eu. Assim, dizemos: eu sou fulano A, de tal, sou casado, sou solteiro, formado em isto ou aquilo, moro aqui ou ali e assim por diante. Se perguntarmos a qualquer pessoa quem é realmente você, teremos como resposta alguns segundos de impasse, seguido da pergunta: como assim? Embora em maior ou menor grau nos identificamos com o nosso corpo, com o que fazemos e aparentamos fisicamente, a forma de nos religarmos ao nosso eu real, aquele que sempre prevalecerá depois de desvestirmos as máscaras que nos deram ou nós mesmos as vestimos devido às crenças adquiridas, esse ser verdadeiro pode ser encontrado e, com ele resgatado, adquirirmos as forças provenientes da integridade, a consciência da multidimensionalidade. Nesta realidade, a vida se relaciona através de padrões energéticos, padrões encontrados nos campos sutis e materiais por pura ressonância e sincronicidades. Todas estas manifestações fazem parte de um universo isolado, um sistema fechado, programado através de leis que o regem e que, no fundo, são sistemas que geram a sensação de um aprisionamento, de isolamento, solidão e, por vezes, desolação. Mas as coisas não são bem assim e somente com o resgate deste conhecimento perdido é que você conseguirá reassumir o seu poder pessoal, o seu autodomínio, sentindo-se a cada dia mais hábil, capaz de enfrentar as dificuldades com grande positividade e entusiasmo. Acredite em mim, a felicidade é obtida proporcionalmente à capacidade de enfrentar e vencer obstáculos. O homem capaz, hábil, é o ser realizado, portanto feliz. A infelicidade percebida surge especialmente pelo fato de não termos habilidade suficiente para confrontar e transformar as dificuldades e obstáculos em grandes vitórias. Mas você deve estar perguntando: como aumentar a minha capacidade de facear a vida e vencer obstáculos? É exatamente com um foco de desenvolver a capacidade humana, resgatando a sua verdadeira identidade, que eu mudei a minha vida, para desta forma poder ser um agente guia potencializador para aqueles que estão no caminho da busca e autodescoberta interior. É com o coração cheio de confiança e amor que eu criei esta segunda série de e-books e vídeos gratuitos
para que você possa utilizá-los de acordo com a sua necessidade e desejo como um guia de informações básicas orientativo, uma pequena escola de conhecimento que potencializará a sua busca interior para níveis mais complexos. Boa leitura. A chave do conhecimento é fundamental para o resgate de seu poder pessoal. A verdade sobre a nossa origem divina e a história da humanidade nos foi ocultada por grupos que detiveram e ainda detêm essa informação. Eles sabiam que, se revelada, o homem não poderia ser condicionado a crer na falta de capacidade de autodomínio. Desta forma, ficando à mercê dos vendilhões do templo, que além de ofertar uma falsa salvação, o mantém aprisionado através do medo e da desesperança. Mas isso pode ser mudado e só depende do quão determinado você está na busca de si mesmo e do seu foco em direção ao resgate de seu poder pessoal. Mas existe um grande esforço a ser feito no caminho desta busca. É necessário dedicar muitas horas de estudo para receber informações da história do mundo, filosofia, ciência, misticismo, mitologia e religiões comparadas, esoterismo, alquimia, espiritualidade e ver como a porção da verdade, da sabedoria perene que está em tudo, interconectando e validando essas informações. Ao chegar ao ponto de religação, da integração, tudo se torna claro, realmente coerente. Aceitar o chamado. Todos nós recebemos o chamado da alma, mas são poucos os que identificam sem dificuldade. Trabalhar para estabelecer essa conexão é o segredo que nos leva ao estado de escuta e entendimento do nosso propósito nesta existência. Se você já faz parte de uma nova onda de seres humanos em busca de si mesmos e, por conta disso, abertos a uma forte quebra de paradigmas, uma desconstrução de muita coisa na qual você acreditava e através da qual vivia em angústia e insatisfação. Uma voz interior o guiará na direção onde se encontra uma nova realidade, para você e para os que estão ao seu lado. Junte-se a nós, aos meus alunos e amigos que estão se transformando. Vamos co-criar uma nova vida e uma nova terra. O trabalho a ser feito. Através deste trabalho devotado, apresento a minha missão que, com todo o meu amor e escolha inquestionável, eu a realizo. Coloco-me na posição de facilitadora de seu caminho ao ofertar carinhosamente o esclarecimento alcançado através do conhecimento que, por puro esforço e desejo, adquiri. Nada me foi dado de graça. Tudo foi realizado por um grande esforço e determinação no caminho de total entrega ao tal. Agora, acalma a mente terrena e observe o que a voz interior sussurra. Se durante esta leitura você escutou o chamado de sua alma, sigamos juntos com as informações que já estão neste primeiro e-book e nos que estão sendo preparados a seguir. Eu irei em um passo a passo com muita simplicidade, apresentando textos informativos repletos de chaves para a ativação da sua conexão da mente terrena com a consciência superior, a mente divina, potencializando a vontade de querer seguir em frente em um prazeroso processo ascendente de conhecimento e despertar interior. Receba um abraço fraterno, Maria Pereda. O que é o método da integração? É uma metodologia de aprendizagem focada em integrar várias áreas do conhecimento de forma a sua mente terrena ser capaz de religar, conectar-se com a sua mente divina, sua porção consciente e trazer tudo à presença neste aqui e agora, nesta realidade onde você está, mas o que é a realidade onde nos encontramos e por que vivemos assim, acreditando estar desconectados de tudo, especialmente da fonte original de toda a vida. E esse é o foco desta metodologia. Resgatar para
poder reintegrar o conhecimento perdido e com ele você poderá trazer de volta a lembrança de quem é. A natureza é conexão e inter-relação. Ao olharmos ao nosso redor, especialmente na natureza, notamos que existe uma conexão, uma óbvia integração. Você acha isso estranho? Isso é mais fácil de compreender do que o correto e moderno conceito, aparentemente mais bizarro, da academia científica, ou da definição do universo onde vivemos, e esse mundo que percebemos como denso, feito de coisas sólidas que podemos tocar, cortar, quebrar. A academia científica não questiona o fato de nossa realidade material, da forma como a experienciamos, ser feita de 99,999 de espaço vazio. Sendo assim, onde estão as coisas sólidas? No seu cérebro. Ele é quem processa um mundo criado apenas por informação na forma de energia, frequência e vibração, e com elas, os 5 clássicos órgãos sensoriais humanos são impressionados, gerando percepção de realidade. Pois é, a realidade do mundo onde você acha que vive, cientificamente falando, não existe. Agora sim, você pode estar se perguntando, e com razão, como isso é possível? Mas onde está a matéria sólida que sinto agora mesmo em minhas mãos? Eu te respondo, ela existe unicamente dentro de sua consciência. Ok, não tente entender isso agora, assim de imediato, tampouco aceitá-lo, caso este pensamento não lhe seja familiar ou não pareça correto. Isso irei acrescentar em conteúdos embasados para que tudo fique mais claro para você. O método da integração estuda e conecta a ciência à espiritualidade de maneira válida e segura. Venha comigo nesta aventura pelo mundo do saber e da reconexão. Você está preparado? Sobre a utilização das 7 chaves para a retomada do seu poder pessoal, a reconexão. Neste primeiro e-book, trabalharei 2 das 7 chaves, a do conhecimento e a do chamado interior, focando em pontos essenciais para que esse processo seja possível. Ao longo dos outros 3 e-books, retornarei com estas 2 chaves em vários momentos e irei apresentando as outras, através de um crescente frequencial. Estas chaves são códigos conscienciais para reprogramação das conexões neurológicas e, desta forma, criar novos conduites para a religação, reconexão com a sua porção divina, o seu verdadeiro eu. A substância etérea e suas manifestações. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Retirado o Kybalion. O terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração, compreende a verdade sobre o movimento estar manifestado em tudo no universo. Nada está parado, tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos que o introduziram em seus sistemas, mas, depois, por muitos séculos, foram relegados pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas. No século IX, a ciência que se formava descobriu, novamente, a verdade, sendo que, pouco a pouco, evoluiu gerando as inovações do século XX, acrescentando muitas provas de exatidão da secular doutrina hermética. O hermetismo ensinava que tudo está em vibração constante e que as diversas manifestações do poder universal são devidas, inteiramente, à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isso, mas também que o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como estando parado. Os
instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda gigante, parece estar parado. Com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração e o outro polo é, de certa forma, extremamente grosseira de matéria. E entre esses dois polos estão milhões de escalas e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos de matéria e energia é simplesmente um modo de movimento vibratório. No meio esotérico e científico, convencionou-se chamar de éter universal a manifestação de mais alta frequência de um estado fora da matéria, sendo para os esotéricos mais comumente chamado de substância etérea. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, estes estados mentais podem ser reproduzidos do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau e, assim, a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Pelo conhecimento do princípio da vibração, aplicado aos fenómenos mentais, pode-se polarizar a mente, adquirindo maior domínio nos estados mentais, disposição e etc. Do mesmo modo, pode afetar a mente dos outros negativamente. Assim, o princípio da vibração pode gerar admiráveis fenómenos, sendo que a pessoa que tomar conhecimento do quanto suas próprias palavras e sentimentos afetam o meio e tudo o que neste meio está contido, deverá passar a um grau maior de ética e responsabilidade consciente em prol de um melhor mundo para se viver. Sobre o hermetismo e o Kybalion. Os escritos herméticos são uma coleção de 18 obras gregas e as principais são o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, as quais são tradicionalmente atribuídas a Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande, uma representação do mesmo Thoth do Antigo Egito. Estes escritos contêm os aspectos teórico e filosófico do hermetismo. A versão bizantina é marcada por uma outra coleção de obras herméticas que também são relacionadas ao Hermes Trismegisto e contém uma tradição hermética popular, a qual é composta essencialmente por escritos relacionados à astrologia, magia e alquimia. Esta versão popular encontra sustentação ou base nos diálogos herméticos. Como a origem dos conhecimentos herméticos datam de alguns milhares de anos, é natural que durante tão longo tempo tenham ocorrido grandes transformações, tanto no que diz respeito a aspectos organizacionais, quanto no contexto dos próprios ensinos. Dito isso, resultou um grande número de organizações no passado, assim como no presente, intituladas de Ordem Hermética. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Os conhecimentos e a estruturação de algumas são oriundas das escolas de mistérios do Antigo Egito. Naturalmente, o termo ordem só apareceu depois da decadência do Egito, quando grupos de estudiosos deram nomes às organizações que transmitiam um conhecimento deixado por Thoth. A palavra Kybalion seria um derivado grego da mesma raiz da palavra Kabbalah, que em hebraico significa recepção. O livro descreve as seguintes leis herméticas. Lei do mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está em baixo e o que está em baixo é como o que está em cima. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis.
Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. Lei do género. O género está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O género manifesta-se em todos os planos da criação. Lei de causa e efeito. Toda a causa tem seu efeito, todo o efeito tem a sua causa. O universo holográfico. O todo está nas partes e as partes representam o todo. O conceito matemático da matriz de espaço-tempo, onde projetamos nossa consciência e acreditamos viver, consiste em uma ordenação adequada de símbolos, regidos pela matemática e geometria cósmica no espaço. Somos emanações divinas, presentes eternamente no infinito agora, momento presente. Tudo que observamos são nossas criações mentais. Tempo e espaço são conceitos ilusórios que criamos para experienciar esta realidade. O que são os hologramas? Hologramas são projeções de energia ou luz que parece, ao observador, ser uma forma de 3 dimensões, mas na realidade são uma série de códigos e padrões de onda que apenas geram a ilusão de 3D, 3 dimensões, quando um laser emite sua luz sobre a informação contida em um filme de 2 dimensões, 2D, comprimento e altura. Toda a realidade dos 5 sentidos é uma ilusão holográfica que apenas existe de uma forma sólida, porque o cérebro-mente humana faz com que se apresente desta forma. O mundo 3D, 3 dimensões, de paisagens, mares, edifícios e corpos humanos, apenas existe nessa forma quando nós olhamos para ele. Senão, ele é uma massa de campos vibratórios e códigos matemáticos que constroem símbolos impressos na matriz de espaço-tempo. A verdade é que nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com o nosso cérebro. No caminho dos olhos até o córtex visual, região cerebral responsável pela fabricação da visão, os lobos temporais editam e reconstroem até 50% ou mais da informação original que entra através da retina e nós apenas vemos o que o cérebro, com todas as suas realidades condicionadas, decide o que ele está vendo. Declaram grandes cientistas e neurocientistas da atualidade. Toda a realidade que percebemos está baseada nos 5 sentidos. O que julgamos existir depende unicamente dos inputs, dados computados, capturados pelos órgãos sensoriais e assim, caso não tivéssemos os 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato, realmente não estaríamos aqui experienciando esta realidade virtual. Sim, eu sei, parece real. Por isso a intitulamos de realidade. Entretanto, isso tudo acontece unicamente dentro do seu cérebro. No livro O Universo Holográfico de Michael Talbot, conta-nos que nos anos 70, seu pai contratou um hipnotizador profissional para entreter um grupo de amigos. Um dos escolhidos para ser hipnotizado foi um homem chamado Tom, e era a primeira vez que ele se encontrava com um hipnotizador. O que os hipnotizadores de palco fazem é programar as pessoas para acreditarem que elas estão vendo algo ou fazendo algo que, na verdade, não passa de pura invenção inserida na mente do outro como um programa sugerido. O hipnotizador fez Tom acreditar que existia uma girafa na sala e, mais tarde, fez com que comesse uma batata crua acreditando que era uma maçã. Essas são confirmações de que o cérebro vê e experimenta o que ele é programado para acreditar. Mas a parte mais interessante da história veio quando Tom foi trazido de volta para o estado de consciência desperta. Logo antes do hipnotizador terminar o estado de transe formal, ele disse a Tom que, quando ele acordasse, ele não seria capaz de ver sua filha Laura.
O hipnotizador pediu a Laura para ficar em pé, de frente e junto do pai, de tal forma que, quando ele abrisse os olhos, ele estaria olhando no estômago dela. Quando perguntaram a Tom se ele conseguia ver sua filha, ele respondeu que não. Laura se mexeu bastante, mas não deu nenhum resultado. O hipnotizador se colocou atrás de Laura e segurou algo contra as costas de Laura para ver esse objeto. Tom teria que ver através de sua filha. O hipnotizador pediu a Tom para dizer o que ele estava segurando em sua mão e, inclinando-se para a frente, para junto do estômago da filha, ele disse: um relógio. Foi-lhe pedido então para ler a inscrição no relógio e ele leu. O hipnotizador confirmou que realmente estava segurando um relógio com a inscrição descrita por Tom. A mente de Tom foi programada para acreditar que ele não poderia ver sua filha e, portanto, ele não a viu. Mas a parte mais interessante e reveladora ocorreu quando ele pôde ver o que estava atrás dela. Como isso é possível? Nós construímos nossa realidade aqui, dentro e não lá fora. Concluem atualmente grandes cientistas na área da neurociência, biologia, física teórica, entre outros ramos científicos. Assim, uma afirmação perfeitamente correta é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na prática, uma grande parte do que conhecemos é uma ilusão criada pelo pensamento e credo coletivo por um acordo de massa, tal e qual o psicanalista Carl Jung descreveu no conceito chamado de inconsciente coletivo, seguido por outros pensadores e pesquisadores. A lei do karma. Tome, por exemplo, a lei básica da ciência conhecida como lei de causa e efeito. O fundamento da chamada lei do karma. Para cada ação tem que existir uma reação. Isto é verdade, mas apenas se você acredita que é. Se você acredita que não é verdade, então ela não é. As pessoas possuem karma apenas porque elas acreditam que elas o possuem em suas mentes individuais e coletiva. William Tiller, físico de Stanford University, escreve: quando chegamos nas fronteiras de nossa compreensão, podemos de fato deslocar as leis de tal forma que nós estamos criando a física enquanto caminhamos. Não existem leis, apenas possibilidades infinitas. O que é a realidade? O que você pensa que é? Então, isso é o que é. Místicos têm comunicado idas a salas do saber em seus mundos não físicos e relatado que a Terra é uma universidade espiritual onde as pessoas vêm para aprender algumas duras lições e trabalhar seus karmas. Isto é uma total ilusão. Amor infinito não julga a si ou pune a si mesmo. Estas são ilusões da desconexão. O que existe é uma balança onde todas as possibilidades de vida, de alternativas de fatos para cada existência ocorrem ao mesmo tempo. Se eu estou fazendo algo mais negativo nesta realidade, existe outra onde eu estou compensando a balança, fazendo algo positivo sobre o mesmo tema. Ok. Eu sei que ficou confuso, pois isso é uma enorme quebra de paradigmas para a maioria das pessoas. Fique tranquilo que eu explicarei em detalhes nos próximos e-books, especialmente com profundidade no curso do Método da Integração. Tudo é apenas percepção oriunda da maneira como qualificamos as coisas e que dizemos que elas representam para nós. Albert Einstein disse: nós precisamos lembrar que nós não observamos a natureza como ela existe realmente, mas a natureza exposta aos nossos métodos de percepção. As teorias determinam o que nós podemos ou não podemos observar. O que nós pensamos que vemos como edifício, pessoas, florestas e lagos são, na realidade, ilusões holográficas tridimensionais conjuradas nessa realidade por nossas próprias mentes. As sessões de hipnose exemplificam bem esta situação. Uma das características espantosas do holograma é que cada parte contém o todo.
Se você cortar o filme holográfico em 4 partes e incidir o laser em cada um desses pedaços, eles não irão revelar 4 partes da cena fotografada, mas cada pedaço irá mostrar uma versão menor de toda a cena. Você pode cortar a chapa em quantos pedaços quiser e eles sempre irão projetar a mesma imagem inteira completa, quando o laser os ilumina. A mente e o corpo, como um todo, são um holograma. O universo inteiro é permeado por mim, na minha forma eterna que não manifesta aos sentidos. Embora eu não esteja dentro de nenhuma criatura, todas as criaturas existem em mim. Não quer dizer que elas existam em mim fisicamente. Esse é o meu mistério divino. Você deve tentar entender sua natureza, mas meu ser sustenta todas as criaturas e as faz nascer, mas não tem nenhum contacto físico com elas. Bhagavad Gita. É exatamente porque o corpo humano é um holograma que cada célula contém toda a informação necessária para crescer um corpo inteiro. Portanto, pode-se clonar pessoas e animais a partir de uma única célula, usando-se sua informação genética contida no DNA. A medicina convencional tende a rejeitar alternativas como a acupuntura, a homeopatia, a reflexologia, as medicinas tradicionais xamânicas, etc. Mas, se ela não estivesse tão hipnotizada pelo cartel farmacêutico dos manipuladores, ela iria perceber que o corpo é um holograma e a base de tais terapias alternativas não poderia ser mais simples. A reflexologia, por exemplo, baseia-se no entendimento de que diferentes partes do corpo, pés, mãos e orelhas, são espelhos de todos os órgãos e quando se trabalha sobre estas imagens refletidas, atua-se sobre o órgão da mesma forma. A mesma coisa acontece com iridologia. Todos os órgãos do corpo estampados na íris dos olhos. Isto é perfeitamente lógico, já que o corpo é um holograma e cada parte do holograma contém a imagem do todo, cada célula contém o todo. A acupuntura baseia-se nos subsistemas holográficos do corpo, assim como a quiromancia, porque a mão contém informação de todo o corpo. O corpo holográfico é uma expressão do holograma, que é o universo e o cosmos, assim como cada parte do corpo, ou microcosmos, repete o macrocosmos. O cérebro é um computador usado pela mente. A ciência oficial também não localizou a área do cérebro que contém a memória, porque a memória, o disco rígido do computador, está espalhada por todo o cérebro, já que o cérebro é um holograma e cada parte contém um todo. Pessoas já tiveram boa parte do cérebro removidas por causa de tumores e, surpreendentemente, não perderam certas memórias específicas. O holograma tem uma enorme capacidade de armazenar informação. Pode-se armazenar muitas cenas em um mesmo filme holográfico. Por exemplo, mudando-se o ângulo de incidência da luz do laser, escolher qual a cena que se quer ver. Nossa memória funciona de forma semelhante. Possuímos memória fotográfica holográfica. Pessoas podem ler objetos como relógios e joias e tirar deles informações detalhadas de suas histórias e dos donos, porque os objetos são hologramas que registram essas informações. Os hologramas do nosso corpo armazenam a memória de todos os nossos sentidos. Quando, por exemplo, cheiramos algo, isso pode acionar uma memória tão poderosa como quando vemos ou escutamos algo que nos lembra uma certa experiência. A memória holográfica estende-se além do cérebro por todo o corpo holográfico. O holograma do corpo contém a memória do holograma do cosmos e assim por diante. Tudo está conectado com tudo. Tudo é tudo. A matriz não pode dividir o todo em partes, porque a unicidade é sempre a unicidade. Mas a matriz pode dar a ilusão de divisão e de polaridade. E isso é o que ela faz, manipulando o nosso sentido de realidade. Divisão e polaridade são ilusões, porque tudo é A experiência de quase morte é a prova de um holograma.
Toda a matéria é somente energia condensada em vibrações baixas. Somos todos uma consciência tendo experiências de maneira subjetiva. Não existe o que chamamos de morte. A vida é só um sonho e nós somos a imaginação de nós mesmos. Bill Hicks. Vejamos algumas informações sobre nossos sentidos holográficos. Todos os nossos 5 sentidos são holográficos e estão localizados por todo o corpo holograma. Sim, até a nossa visão. É claro que não precisamos de olhos para ver quando analisamos os inúmeros relatos daqueles que passaram pelos fenómenos de experiência fora do corpo e de quase morte. E eles se desprendem de seus corpos e de seus olhos físicos, mas eles continuam a ver. Isto é possível porque a mente não vê, apenas decodifica padrões de frequência em ilusões holográficas que ela pensa que vê. É uma realidade virtual e você não precisa de olhos para ver aquilo que a sua mente está pensando, porque isso tudo está acontecendo aqui dentro e não lá fora. Se algo pode decodificar frequências em hologramas, este algo pode ver. Como todas as consciências podem fazer isto, tudo pode ver e cada parte do corpo holográfico possui olhos. Portanto, podemos ver através de qualquer parte do corpo, já que o corpo é um holograma. Experimentos mostram que ratos continuam a ver perfeitamente com 90% do córtex visual do cérebro removido e gatos continuam a ver após 98% de seus nervos ópticos deixarem de funcionar. Muitos experimentos mostraram que certas pessoas podem ver e ler através das mãos, com os seus olhos vendados. As mãos e todas as outras partes do corpo podem enviar mensagens ao córtex visual no cérebro, de onde nós vemos. Paul Bach e Rita, um neurocientista e médico na Universidade do Wisconsin, em Madison, Estados Unidos, diz: você não vê com os olhos, você vê com o cérebro, indo mais além, você vê com a mente. Quando uma imagem atinge a retina do olho, ela torna-se pulsos nervosos sem diferença daqueles que vêm do dedão do pé. Informação entra nos olhos como um padrão de frequências e o cérebro o transforma em uma imagem 3D. Como cada parte do holograma contém o todo, cada parte do corpo, a mão, o pé, o joelho, tem a capacidade de passar padrões de frequências para o cérebro que os transformam em hologramas que nós podemos ver. Isto significa que as pessoas realmente possuem olhos nas costas, como se diz. A nossa realidade está construída com pensamentos ilusórios altamente desbalanceados, medos que produzem padrões vibratórios de baixa frequência. Aqueles presos à ilusão do isolamento e desesperança, passada por grupos de controle, como os de muitas religiões e organizações económicas financeiras, entre outros, ressoam nesses padrões e quanto mais preso você está, mais devagar será a sua vibração. Cria-se um círculo vicioso com ambos, a prisão e os prisioneiros, contribuindo para a sobrevivência de uma projeção holográfica densa, mantida pelo sofrimento percebido. Até que esses padrões de frequência sejam transmutados por aqueles que vibram na unicidade e na harmonia, a projeção desarmónica irá prevalecer. A analogia mecânica desse fenómeno pode ser observada, por exemplo, quando colocamos dois violinos próximos um do outro. Ao acionarmos uma corda em um dos violinos, a mesma corda do outro violino irá começar a vibrar, no que é chamada de ressonância simpatética. Mudar o padrão de pensamento, sentimentos, é a solução para mudar o holograma projetado. A solução para tudo encontra-se aqui dentro. Mudamos os nossos padrões próprios de vibração e nos conectando com a unicidade, a harmonia e o amor. Se mudarmos a nós mesmos, nós mudamos o nosso mundo, nossa realidade. Nossa realidade é uma construção vibracional e para criarmos algo mais próximo do que queremos ver, temos que assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos e sentimentos. Nós estamos criando o nosso próprio universo. Quanto mais você redefine a sua realidade com relação ao consenso,
mais você irá se destacar da multidão. Liberte-se da consciência da massa. Falaremos disso em detalhes em um próximo e-book. Definitivamente, que momento excitante para estarmos aqui nesta ilusão dos 5 sentidos. Nós estamos voltando para casa, apesar de nunca termos partido. Tudo o que percebemos é nada além de uma vibrante sinfonia de cordas. Estamos presenciando, no campo das ciências, uma tendência geral para o abandono da pressuposição de que a natureza fundamental da matéria pode ser estudada a partir do ponto de vista da substância, partículas, em favor do conceito segundo o qual a natureza fundamental do mundo material só pode ser conhecida através do estudo da organização subjacente de suas formas ou ondas. Tanto os nossos órgãos de percepção como o mundo dos fenómenos que percebemos parecem compreender-se melhor como sistemas de esquemas puros ou como estruturas geométricas de forma e proporção. Daí que, quando muitas das culturas antigas optaram por examinar a realidade através das metáforas da geometria e da música, a música, enquanto estudo das leis das proporções da frequência de som, encontravam-se muito próximas das posições da nossa ciência contemporânea. O professor Amstutz, do Instituto de Mineralogia da Universidade de Heidelberg, afirmou recentemente: o esquema de dispersão dos raios-x no berilo indica como a disposição dos intervalos ao redor do nódulo central se assemelha muito à disposição dos harmónicos parciais relativamente ao tom fundamental. O enfoque da moderna teoria dos campos de forças e da mecânica das ondas corresponde à antiga visão geométrica harmónica da ordem universal como configuração de esquemas de ondas entrelaçadas. Bertrand Russell, que vislumbrou o profundo valor da base musical e geométrica do que hoje conhecemos como matemáticas pitagóricas e teoria numérica, também sustentava essa opinião em sua análise da matéria. O que percebemos como diferentes qualidades de matéria, dizia, são, na realidade, diferenças na sua periodicidade. Todas as coisas são a mesma coisa, vibrando em padrões diferentes. Assim como a água, vapor e gelo são a mesma coisa, vibrando em frequências diferentes, a matéria e a energia são a mesma substância, vibrando em frequências diferentes. Frequências mais elevadas, frequências médias e frequências baixas. Aqui temos frequências mais elevadas, vapor, consciência, frequências médias, água, líquido, espírito, energia eletromagnética e etérica. Frequências mais baixas, gelo, matéria. Todas as coisas são o espírito vibrando em frequências diferentes. A matéria é a energia solidificada. A matéria é a energia do espírito vibrando em uma frequência mais baixa. Seu corpo é o espírito solidificado, o espírito cristalizado. Seu espírito não está no seu corpo está no seu espírito. Conforme você eleva as suas vibrações, você se torna mais como espírito, movendo-se mais próximo do espírito como fluido, energia, tornando assim a sua criação da realidade mais maleável e mais facilmente mutável. Texto extraído de um discurso de Bashar. E o que é você? Você é um transmissor e receptor vibrátil ao mesmo tempo. Quando as pessoas encontram você, elas o veem com os olhos e o ouvem com os ouvidos, mas você está-se apresentando para elas e para o universo de uma forma muito mais poderosa. Você é um transmissor vibrátil e está transmitindo o seu sinal em todos os momentos da sua existência. Enquanto está desperto, você projeta constantemente um sinal específico e facilmente identificável que é instantaneamente recebido, compreendido e respondido. Imediatamente, suas circunstâncias presentes e futuras começam a mudar em resposta
ao sinal que você está enviando agora. Por isso, o universo inteiro, neste exato momento, é afetado pelo que você está enviando. A experiência da realidade. Se quiser compreender, haja. O cérebro aprende melhor aquilo que experiencia. Gostaria de falar aqui sobre a reflexão entre o que é uma realidade desagradável externa e o que é esse nosso estado interno desagradável. Muitas vezes a pessoa pensa que estão em um estado interno desagradável devido à realidade externa que é muito desagradável. Ela causa isso em mim. Eu sou vítima dessa realidade externa. No entanto, a verdade é diferente disso. Um indivíduo pode considerar a realidade externa desagradável. Fez uma série de interpretações, fez operações com a sua mente para chegar a essa conclusão. Porque uma outra pessoa pode passar por aquela situação ou uma situação similar e tirar conclusões diferentes. Então, um indivíduo fica se sentindo péssimo, muito mal, com aquilo que está acontecendo em sua vida, sentindo aquela situação é horrível, sendo que outro indivíduo, passando pelo mesmo tipo de situação, pela mesma circunstância, interpreta de outra forma. É só um probleminha que vai ser resolvido facilmente. Então, parece que não é a realidade externa que é determinante sobre os nossos estados emocionais, mentais e físicos. Somos nós que, de alguma forma, estamos criando nossa reação à realidade. Assim sendo, para uma pessoa se manter por muito tempo em determinados estados desagradáveis, seja triste, ansiosa ou irritada, ela vai precisar fazer algumas coisas dentro da mente dela. Até porque, no dia-a-dia, os estímulos externos modificam o tempo todo. Mesmo que você acorde um dia que não está se sentindo muito bem, não está tão feliz, de repente vem um estímulo positivo e já melhora a sua mente. As coisas acontecem ao longo do dia, mas tem pessoas que vão conseguir ficar no mesmo estado o dia inteiro. Isso serve para aqueles que cultivam um estado mais alegre, mais feliz o dia inteiro, ou para aqueles que ficam num estado de tristeza ou de negatividade. Na verdade, a única maneira de conseguir fazer isso é produzindo esse estado. Então, por mais que haja estímulos diferentes vindos de fora, novas experiências, novas notícias, essas pessoas estão de alguma forma fazendo alguma coisa. Não é uma coisa consciente, é inconsciente, mas fica tendo de cultivar um certo tipo de pensamento, um diálogo interno que é desagradável, uma lembrança de um passado que foi desagradável ou uma expectativa horrível de um futuro. Outra possibilidade é mudar as imagens que eu estou criando na minha mente. Eu vou colocar outras imagens no lugar delas, vou mudar os diálogos internos, vou-me focar um pouco mais no mundo externo e perceber as influências diferenciadas que estão à minha volta. Aí a pessoa consegue melhorar. O problema é quando a pessoa está envolvida num estado negativo. Normalmente ela acredita que ela tem razão de estar ali, ela tem motivo para ser assim, ela acha que ela tem direito de sentir aquilo e que é verdade para ela. Então se apega, parece que está presa, está apegada em ficar mal. É como se dissesse assim: eu tenho o direito de ficar mal. E existe uma fé muito grande na atividade mental. O segredo para que nós possamos administrar melhor nossos estados baseia-se em perceber que a atividade mental não é necessariamente a realidade, é apenas aquilo que você tem produzido através do seu pensamento, e quando você acredita muito nesse processo mental, você se identifica totalmente com essa atividade, tendo todo um conjunto de emoções, sentimentos, pensamentos, ideias e imagens focados em fazer para ser real. Para a pessoa, nem parece que é só o seu modelo mental de um mundo, só a sua interpretação da realidade, parece que é a própria realidade. É possível mudarmos as interpretações da realidade. É possível, por mais que seja desafiador um evento externo, darmos novos significados a eles. É possível, por mais que tenha sido desagradável as experiências da nossa vida, conseguimos mudar as interpretações de nossas experiências. Virginia Satir falava que nós temos um poder, uma habilidade incrível que transforma todas as experiências ruins, mesmo as experiências de infância,
por pior que as experiências tenham sido. Podemos transformar em sabedoria, em algo melhor, em aprendizagem e tirar nossas conclusões do passado e então somos livres para escrever a nossa história. Fica aqui essa mensagem, espero ter ajudado. O caminho é a meta e o perdão leva à confiança. Nosso planeta existe o tempo. No nosso planeta existe o tempo. E a cura precisa de tempo. Se fôssemos totalmente livres de nossos padrões e de nossa crença interior no tempo, tenho absoluta certeza de que poderemos nos curar com o aperto de um botão. Sim, teríamos de ter encontrado um interruptor para a iluminação. O antigo ensinamento Zen diz que o caminho, o Tao, é a meta. Eu não gostaria de perder nenhuma experiência, nenhum conhecimento e nenhum momento do meu caminho, pois cada uma dessas experiências me oferece mais uma peça do quebra-cabeça da tapeçaria divina do universo. É inspirador ver essa imagem ir crescendo e eu confio que todos nós contemplamos novamente esse quadro maravilhoso no momento certo e no local certo, em todo o seu esplendor. O perdão leva à confiança e nos restitui a confiança na unidade, na fonte. Então, todos nós poderemos ser um quando vivermos nossas experiências duais, pessoais, do ser uno. A suprema conclusão parece incompleta. Suprema conclusão é uma grande realização. Quem se dedica a um caminho espiritual, artístico, profissional ou de qualquer outro tipo, procura a realização dentro da sua escolha e, quando entende que chegou ao tipo da trajetória, alcança a suprema conclusão e se dá por satisfeito diante do objetivo alcançado. No entanto, para quem busca a realização no caminho espiritual taoísta, a suprema conclusão parece incompleta, porque o mestre que se realiza do Tao evita sentir-se como alguém que já chegou ao topo de uma realização. Pelo contrário, estará sempre empenhado em se aperfeiçoar para se manter na condição de um ser realizado. Este é um gesto de humildade, um modo de agir que não danifica o progresso alcançado anteriormente, antes reafirma a virtude dos mestres que se colocam para si mesmos como seres imperfeitos para se manterem sempre receptivos a novas possibilidades de realizações. E chegamos ao fim do nosso e-book, escrito pela querida Maria Pereda. Se você gostou, deixe um like, partilhe, deixe um comentário. Abraços, fiquem em alta frequência. Até ao próximo vídeo.